Caríssimos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Estou novamente de volta. Sou o professor Ney Araújo, professor de Sociologia. Estou aqui para poder ministrar a vocês mais uma videoaula. E qual será o tema da nossa videoaula de hoje? Hoje, simplesmente nós vamos tratar a respeito do movimento social agrário no Brasil. Para você que já vem acompanhando as nossas aulas, você deve ter percebido que esse conteúdo do terceiro ano do ensino médio, nós estamos seguindo uma linha de raciocínio na área dos movimentos sociais. Nós já conceituamos os movimentos sociais, já entendemos a organização do sindicalismo, já tratamos a respeito do movimento feminista e também já suscitamos em uma das nossas videoaulas uma discussão a respeito dos novos movimentos sociais. E volto a frisar, hoje nós iremos apresentar para vocês uma outra possibilidade de movimento social. Então acompanhem a aula comigo e bastante atenção. Eu quero retomar nesse primeiro momento o conceito de movimento social que neste momento você está visualizando. E eu quero que você, que está em casa assistindo, acompanhe a leitura justamente do conceito de movimento social. Então vamos lá? Os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz de pessoas excluídas do processo democrático, que buscam ocupar os espaços de direito na sociedade. Então vamos frisar uma coisa, caro aluno e cara aluna. Toda a essência do movimento social, independente do tipo de movimento social que eu possa aqui citar a vocês como exemplo, é uma natureza questionadora, é uma natureza combativa. Como nós acabamos de ler neste conceito, existe uma pauta, existe uma bandeira de atuação. O que é que o movimento social ele reivindica? O tema da nossa aula de hoje, o que será que o movimento agrário, principalmente quando nós levamos em consideração a realidade brasileira, o que é que ele está questionando? Quais são as suas bandeiras de luta, a exemplo de outros movimentos sociais? Esses movimentos, esses organismos, também vamos colocar dessa maneira, eles acabam se estruturando quando uma parcela, ou em outras palavras, parcelas da sociedade, elas são excluídas, porque elas são vítimas da condição de desigualdade social que é inerente ao nosso atual modo de produção capitalista. Então, muitas das vezes, essa parcela ou essas parcelas, e no caso do nosso tema de hoje, a população que vive no campo, muitas das vezes precisa reivindicar para que seus direitos eles possam ser validados, para ter acesso aos serviços, para assim exercer a sua condição de cidadania. Eu tenho certeza que você está acompanhando muito bem, então vamos avançar, uma vez que esse conceito inicial ele ficou já bastante claro para vocês. Vocês podem visualizar, nós temos aí uma imagem que mostra vários trabalhadores rurais e eles levantando, digamos assim, os seus instrumentos de trabalho. Podemos perceber foices, enxadas, e eu coloquei para vocês aí uma legenda, Ligas Camponesas no Brasil, de 1940 até 1960. Então vamos historicizar um pouco. Qual é a origem dos movimentos sociais no nosso país? Do movimento agrário no nosso país? As ligas camponesas, elas acabam sendo o ponto de partida, acabam sendo, digamos assim, o primeiro passo dado pela Organização de Trabalhadores Rurais em nosso país. Então, atentamente, nós temos agora 4 tópicos fundamentais para poder caracterizar esse momento de atuação das ligas camponesas. Então, prestem bastante atenção. O primeiro, surgiram após o período da ditadura militar no Brasil. Uma outra informação relevante. Segundo, tiveram como corrente ideológica as diretrizes do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Terceira observação,
Em 1950, as ligas camponesas conseguiram atuação expressiva em âmbito nacional. Isso quer dizer o quê? Que as ligas camponesas, esse movimento começou a ganhar adesão em vários estados do nosso país, incluindo o nosso estado. Se você for pesquisar a respeito da origem dos movimentos sociais no nosso estado do Acre, você também vai poder perceber que as ligas camponesas tiveram uma forte atuação por aqui. Item 4. Em 1964 foram extintas por conta do golpe militar. Então percebam, durante muito tempo na política brasileira, e isso eu já comentei em oportunidades anteriores com vocês, nós tivemos esse período dos governos militares, caracterizado principalmente por muita repressão. Então, a finalização, em 1964, da atuação das ligas camponesas no nosso país coincide justamente com o golpe militar. Isso se deve justamente por quê? Porque todo e qualquer movimento questionador e combativo, conforme eu mencionei logo no início da explicação, ele precisava, digamos assim, ser desarticulado, porque isso não era necessário, esse tipo de organização não era conveniente para a estrutura política que existia em nosso país naquela época. Vamos avançar? Agora vocês podem observar, através da imagem, temos aí a imagem do Congresso Nacional, uma imagem em Brasília, várias pessoas com camisas vermelhas e uma grande bandeira estendida, que eu tenho certeza que através dos meios de comunicação vocês já viram essa logomarca, enfim. Todos vocês certamente já ouviram falar no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que teve início, que teve sua origem, aliás, na década de 1980 em nosso país. Então percebam, em um primeiro momento nós tivemos as ligas camponesas e a partir de 1980 nós tivemos a emergência de um novo organismo para poder representar os interesses dos trabalhadores rurais. No caso, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra. Vamos ponderar algumas questões relevantes a respeito desses movimentos sociais. Inclusive, é absolutamente conveniente que você faça anotações dessas observações que eu estou apresentando a você, levando elementos para, no momento oportuno, discutir em sala de aula com os seus colegas ou com o seu professor ou professora de sociologia. Então, vamos lá? Apontamento número 1. Durante o período de redemocratização, em 1984, os trabalhadores rurais novamente organizam-se. Observação número 2. A organização se deu no primeiro Congresso Nacional do Movimento ocorrido na cidade de Cascavel, no Paraná. E item 3. Sua pauta de atuação é a reforma agrária, a luta pela terra e a transformação social. Ou seja, vocês estão visualizando 3 observações que, ao mesmo tempo, mencionam a origem do movimento de trabalhadores rurais sem terra e que, ao mesmo tempo, também nos traz a informação a respeito de quais são as suas bandeiras de luta. Se nós pararmos para analisar, o objetivo das ligas camponesas e o objetivo do movimento de trabalhadores rurais sem terra acaba sendo objetivo coincidente. Claro, levando em consideração peculiaridades vividas nos momentos históricos em que esses movimentos eles atuaram, levando em consideração que o movimento de trabalhadores rurais sem terra é um movimento atuante até os nossos dias atuais. E o objetivo é qual? É justamente defender os interesses dos trabalhadores rurais em nosso país, principalmente no que diz respeito à realização da reforma agrária também em nosso país. Vamos avançar nas informações? Então, o que é essa reforma agrária? O que é essa reforma tão exigida, tão cobrada
por esses trabalhadores, por essa parcela da sociedade. Uma parcela que nós temos que levar em consideração que não é uma parcela tão reduzida assim. Uma quantidade considerável de brasileiros reside, a maioria dos brasileiros reside na zona rural, mas nós temos uma parcela considerável da nossa população residente justamente no espaço rural e que vive, digamos assim, das condições e dos meios de vida que aquele contexto lhes possam proporcionar. Então vamos ler, acompanhe a leitura comigo a respeito dessa pergunta. O que é a reforma agrária? Temos aí a resposta. Uma reforma agrária é uma reorganização das terras no campo. Acontece quando grandes porções de terra, até então concentradas na mão de um ou de poucos proprietários, são divididas em pequenas porções e distribuídas a outros donos, até então impossibilitados do acesso à terra. Isso implica dizer o quê? Isso implica entender que poucas pessoas possuem propriedade de muita terra e existe o lado contraditório. Uma leva de indivíduos que precisam da terra para trabalhar, para produzir, para criar os meios para a sua subsistência e que estão completamente desprovidos dessa posse. Por isso que se preconiza muito, através desse tipo de movimento social, a realização da reforma agrária no nosso país, no sentido de redistribuir, de reorganizar essa terra, esses espaços que muitas das vezes estão improdutivos em nosso país, transferindo a posse dos mesmos justamente para aquelas pessoas que dele necessitam para poder trabalhar. Agora vamos testar o nosso conhecimento. Eu trago uma questão para vocês, bem simples. Quem acompanhou a aula, eu tenho certeza que vai acertar a resposta. Vamos lá, o enunciado da nossa questão? Sobre o conceito de reforma agrária, é correto afirmar que: alternativa A. A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades produtivas de um determinado país ou região. Letra B. A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas para camponeses que não possuem terras. Alternativa C. É uma política de incentivo à produção agrária vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Agrário. Ou será que é a letra D? A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades improdutivas que só atende quem tem condições para produzir na terra. Você já sabe qual é a resposta? Vamos conferir. O xizinho vai cair em qual alternativa? Alternativa B, para você que acertou e para você que analisou muito bem essa questão. Eu estou finalizando a minha aula, mas não deixe de acessar a plataforma eduque.ac e vocês estão visualizando no vídeo um link de um vídeo no YouTube que eu sugiro que vocês possam estar assistindo, porque esse vídeo acaba reforçando o conhecimento e a compreensão de vocês a respeito da atuação dos movimentos agrários no nosso país. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.